falar algo da parte de Deus aqui. Você fica ligado em nome do Senhor dos Exércitos. A paz, igreja. Amados, eu agradeço a Deus, porque nós estamos aqui. Eu quero que você compreenda isto. Em uma oração, o nosso Senhor, Senhor desta igreja e de cada um de nós, ao capítulo 17, verso 15 do Evangelho de João disse: proteja-os do mal que está no mundo. Pedro, em sua primeira carta, diz: o diabo está ao derredor. Então eu agradeço a Deus. O dia passou, mas Ele nos trouxe para a vitória. Quem pode levantar a mão para Ele e dar glória? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Walter, grande pregador da palavra de Deus, pregador oficial dos Gideões, que Deus o abençoe. Pela vida do meu amigo pastor Flávio Esteves, que trouxe eu aqui hoje. Dois amigos especiais, pastor Eberval e pastor Ayrton, e o nosso irmão que vieram junto, pastores da Madureira. Está o pastor Walter, grande pregador, pastores. Que Deus abençoe, obrigado por ter vindo de São Paulo aqui. Quem crê na revelação do Espírito de Deus? Eu quero ler um pequeno verso com a igreja, que se encontra ao capítulo de número 9 e verso 23 do Evangelho que leva o nome Marcos. Eu estou desde o amanhecer com esta palavra, e eu sou um pregador que eu procuro ouvir Deus, porque Deus sabe o que você precisa ouvir. Você acredita nisto? Capítulo 9 e verso de número 23 diz assim: e Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Eu quero pegar esta palavra e te levar a uma consciência. Você veio, você está aqui, não é por acaso, é por um objetivo. Sabemos que estamos em um evento, sabemos que vir a um evento não é só por vir, é porque nós esperamos que Deus venha falar algo que venha dar a nós a consciência e a solução daquilo que nós estamos esperando. Porém, observe bem isto: se você teve a capacidade de vir, isto demonstra o acreditar. E se você chegou, pode dar glória, que Deus vai dar vitória. Ao falar claramente, nós vemos a fusão da palavra crer, que define o verbo que forma a situação. Nós temos a palavra fé, a qual define em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 1, dizendo: é o firme fundamento do que nós não vemos, mas é a certeza que iremos receber o que estamos esperando. Então crer define fé, porque fé amplia a visão e nos traz a consciência da vontade de Deus. Porém, o acreditar se resume em Hebreus capítulo 11 e verso de número 6, a qual é dito desta maneira: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é preciso que todo aquele que se chegue a Ele acredite que Ele exista e é galardoador de quem o busca. Ao falar deste Deus que está presente aqui no meio de nós, este Deus que te trouxe, eu também tenho que levar você a uma consciência. Sim, uma doutrina da predestinação, mas não predestinado a uma vida qualquer, mas direcionado a Cristo. Paulo disse aos Efésios capítulo 1
e verso de número 4, dizendo: Ele nos elegeu antes da criação desta terra. Quando ele fala isto, eu afirmo com as palavras de Jesus Cristo, ao capítulo 15, e verso de número 16, do Evangelho de João, aonde diz: Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a cada um. Quem crê nesse Jesus, levante a mão assim. Eu quero que você ponha a mão agora no ombro do teu irmão e fale para ele: Ele viu que você pode acreditar. Fale para ele aí: você veio, mas vazio você não volta. Fale para ele: a porta fechada Deus vai abrir, a cura esperada vai acontecer. E quem quer, jogue a mão e adore a ele. Deixa eu ver quem pode adorar a ele aqui. Ao falar disto, se tu pode crer, isto está direcionando a você, a sua fé, a sua atitude, aquilo que te trouxe aqui, aquilo que move o seu coração a trocar as coisas que podem te agradar. É impossível uma pessoa falar que o mundo não tem os seus atrativos. Ele tem, e nós somos dominados por ele. João quis ensinar a igreja, e na sua primeira carta, no capítulo 2, e é o verso 15 e verso de número 16, ele disse desta forma: Não ame o mundo, nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Porque no mundo há apenas a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Deixa eu te explicar. Nós somos formados de corpo, de alma, e Deus pôs em nós o Espírito. Está em Tiago, capítulo 4, verso 5. Ele deu a vós o Espírito, a qual tem ardente ciúme por vós. Quando ele escreve aos Gálatas 5, e verso de número 16, ele diz: Se vós andai em Espírito, não cumprirei os desejos da carne. E ele termina dizendo: a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Sabe como eu defino nesta situação o acreditar? A ausência da dúvida. Quando nós temos a consciência da verdadeira existência deste Deus, que está te analisando, que está pesquisando, que está trabalhando ao teu favor, que te traz momentos ruins, mas momentos bons também. Nos momentos ruins, Ele aperfeiçoa em você aquilo que o agrada, chamado a fé. Nos momentos de alegria, Ele te beneficia por você passar por os momentos de crise, mas continuar na presença dEle. Então, quando eu falo, você veio, então você vai receber. Eu falei apenas de um verso. Se eu pregar, eu pregaria umas 2 horas sem parar. Mas deixa eu definir isto aqui agora. Quando eu vejo a história deste homem, ele está atrás de uma solução. Ele quer ver o filho bem. Ele quer que o demônio vá embora. Ele quer que a família volte a ter alegria. E qual é o princípio de Deus? A constituição de uma família e uma sociedade que o adore verdadeiramente. Porém, ele foi até discípulos e nada puderam fazer. Mas ele não desistiu. Ele foi até Jesus. E quando Jesus conversou com ele, ele ouviu: se tu pode crer, tudo é possível. Então deixa eu te falar. Eu sei que a labuta da vida, em seu diário tempo que se consume ao decorrer de um dia, de 18, 24 horas que você está nele, te transtorna, te traz momentos angustiosos, tentam te abater, tentam tirar de você o foco da verdade. Aí que está, se tu pode crer, a vitória vem. Para me resumir e terminar, eu quero que você entenda, olhe bem para mim e aquele homem que está ali. Por muitos anos nós vivemos encarcerados
E ele foi um grande pastor dentro do presídio, pastor Eberval. Muitas almas se converteram. Eu não. Eu, como diz o mundo, eu era da pá virada. Eu era de uma facção e andei por vários sistemas, até um dia chegar num sistema prisional de Aras e ali ouvir a voz de Deus. Mas antes disso tudo, eu passei por causa do crack 4 anos morando no meio da rua. E um dia, pesando 41 quilos, com já um começo de tuberculose, porque vomitava e cuspia sangue quando tossia, eu estava na porta de uma igreja pedindo dinheiro para fumar crack e tomar cachaça. Mas aquele diácono me abortou e me levou para dentro daquela igreja. Mais de um ano sem trocar a roupa do corpo e sem tomar um banho sequer. E naquele momento, quando eu entrei e sentei naquela última poltrona que tinha naquela igreja, o pastor parou o culto, falou para o diácono: traga esse rapaz agora aqui. E ele desceu do altar e veio de encontro comigo. Quando chegou, ele não me abraçou, ele não falou nada, mas ele estendeu a mão e colocou na minha cabeça e disse: tu serás ministro da palavra de Deus, tu serás um grande pregador. Deus irá te levar por este país e por outras nações. Depois daquela profecia, aí em 1997, eu vim parar num presídio, a qual passei 10 anos da minha vida dentro dele. Depois que saí no ano de 2007, eu já estive 5 vezes fora do país, e estou para te dizer: se você crê, tudo é possível aquele que crê. Quem crê aqui? Eu tenho uma palavra profética. Quem pode levantar a mão e dar glória? A primeira palavra, eu quero que você ponha a mão no ombro do teu irmão, mas ajuda eu, ajuda com o teu glória, ajuda com o teu aleluia. Olhe para a cara dele e diga: sobre a tua vida não cabe encantamento, não cabe feitiçaria, porque Jesus te escolheu. Deixa eu ver quem pode crer. Oricanto e anohemassuri calabás. Tudo é possível para aquele que crê. A palavra define o verbo da ação. Tudo está dependendo de você. É você. Eu estava pregando no México ao começo deste ano, e quando eu pregava na cidade de Tutacán, uma obra missionária, bem no norte do México, estava uns 10 graus abaixo de zero. E naquela noite eu falei com o Senhor: nós andamos e viajamos tanto para chegar aqui, Senhor, e se não tiver uma ação, um sinal, é inválido estar aqui. E de repente o Espírito de Deus falou ao meu ouvido: se tiver entre eles alguém que creia e ouça-me e me compreenda, verás o meu milagre. Naquele momento começou a descer a glória de Deus naquele lugar, e os que desciam e caíam, quando levantavam falando em novas línguas para a glória de Deus. Então eu quero te dizer, eu quero te falar de uma forma clara, objetiva: você não foi um qualquer, você é um escolhido do próprio Deus. Ainda que haja alguém que não acredite, alguém que não te dá valor, seja na sua vida familiar, seja profissional, seja ministerial, Deus não quer que tu desista, porque depois do culto haverá milagre. Quem pode adorar? Aleluia! Levante a mão e adore Ele. Eu estou sentindo a presença dEle no meio de nós. Oh, recande canarabassuri candarabas. Edei candarabasuri candaiasei. Vai recebendo aí, meu querido. Recebe aí dEle. O Senhor está curando. Quem pode crer? Quem pode crer? Quem pode recebe dEle aí?
Aleluia! 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 Onde conde ramandiande core balasuri calava. Aleluia! As dificuldades tentam te parar. A concupiscência, que é o princípio de um desejo formado em nossa criação. Entenda isto. Você teve alguém que um dia você se espelhou. Então por isto que você é a semelhança daquele que você conviveu. Então a concupiscência está no ver e no ouvir. A sua razão, ela foi criada pelas informações que foram lhe dadas no desenvolvimento da tua vida. Então no momento que vivemos só há cobiça, porque todos os seres humanos, eles observam e desejam alguma coisa. Nenhum ser humano quer uma coisa negativa na sua vida. Porém Jesus, o nosso Senhor, Ele disse assim: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Ele diz isto? Porque o reino Ele produz em nós, dito por Paulo, ao capítulo 14, verso 17 de Romanos, o gozo, a paz, a alegria, a justiça de Deus. Então quando formamos isto no nosso caráter, na formação de uma visão clara e objetiva, nós neutralizamos a concupiscência, e as ansiedades não têm poder de te derrotar, e te abater, e te desanimar, porque o inimigo que está do nosso derredor, ele tem que olhar e cair por terra, e a vitória é nossa. Só quem crê, levante a mão e dá glória. O nosso Deus, Ele confia em você. Ele confia em você. Porque Ele disse: se tu pode crer, tudo é possível. Quem pode dar glória? Você crê? Eu gostaria, com a permissão do pastor Walter, se ponha de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração poderosa com você aqui. Você crê no milagre? Crê de verdade? Segure na mão do seu irmão. Ele, não fui eu, foi Ele. Ele nos disse assim: quando vós vos reunires, eu estarei no meio de vós. Ele também disse, está em Mateus 18, do verso 18, 19 e o 20. Ele disse: tudo que vós ligares na terra será ligado no céu. Mas sabe, pastores, o que eu acho o interessante disto é o versículo 19, pastor. Quando eu e você ligar na terra, o Pai ouve no céu. Você está compreendendo? Se você crer como eu creio na sua vitória, a partir de amanhã haverá mudança. A partir de amanhã haverá portas abertas. Eu vi a perna de uma mulher crescer em Carapicuíba 3 centímetros. E o que Deus não pode fazer por você? Você crê nisso? Então olhe para o seu irmão e fala: Ele disse, e em nome de Jesus, eu vou concordar com você neste momento. A tua necessidade será suprida, porque está escrito: o que você concordar na terra será ouvido no céu. Então quem crê, comece a orar agora. Senhor meu Deus, eu quero que o Senhor resplandecente como és de poder venha sobre todos nós, e que o problema, a situação seja resolvida, seja solucionada, e que o teu poder se demonstre para cada mulher, cada homem, cada ministro que está aqui. Saia por estas portas e veja a tua glória, e quem pode adore a Ele.
Adore a Ele. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Give him praise. Give him glory. Poder sentar.